naquelas situações, muitas vezes, de temor, mas o que acontece? O salmista, ele fala assim, como a ovelha confia no pastor, nós devemos confiar e descansar. Esse descansar, ele fala de confiança, de fé incondicional. Não precisa existir uma condição para que a gente possa confiar no Senhor. Independente do que for, podemos confiar em Deus e unicamente nele, porque ele nos faz repousar em segurança e ele nos fortalece. Também tem um ponto importante aqui, que de acordo com Charles Spurgeon, que foi um dos heróis da fé, ele faz uma declaração aqui tão interessante, que ele diz assim, que a posição do Salmo 23 é digna de nota. Por quê? Porque ele vem depois do Salmo 22. E no Salmo 22 é peculiarmente conhecido como o Salmo da Cruz, que fala quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparastes? E o que acontece? Ele fala assim, ele dá a seguinte declaração, é que chegamos, depois que a gente lê essa parte do Salmo da Cruz, é que chegamos ao Salmo do Pastor. De que maneira? Precisamos, antes de conhecer a doçura do bom pastor, ter a experiência de conhecer o valor do sangue derramado e ver a espada levantada contra o pastor. Quando a gente entende o valor do sacrifício de Jesus, por experiência própria, não porque o pastor prega, não porque alguém falou, mas quando a gente tem essa experiência do valor do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, é que a gente começa a ter uma noção, um conhecimento da doçura, da amabilidade, do amor desse pastor tão cuidadoso que está sempre conosco. Por isso que muitas pessoas, muitas vezes, não têm essa intimidade com esse pastor, não têm essa afinidade com esse pastor, porque elas desconhecem o valor da morte de Jesus Cristo no Calvário, o valor dessa entrega de Jesus Cristo ali por amor a nós. Então precisamos ter essa experiência em nós mesmos, para que a gente possa entender. E aí o ponto 2, ele fala sobre esse refrigério para a alma atribulada. Na alma estão as emoções e os pensamentos. Então, o que acontece? Tudo isso, quando não tem uma base, não tem uma confiança, tudo isso acaba se descontrolando, havendo uma bagunça, um problema sério no nosso coração, certo? Então, o que acontece? Ele é que traz refrigério para a nossa alma. O salmista mesmo declara isso. Então, os problemas externos, eles afetam o nosso corpo. E os internos afetam a nossa mente. E quando isso acontece, acaba nos afastando do Senhor e dos seus propósitos. Então, aprendemos que o nosso pastor, ele é aquele que refrigera a nossa alma. Ele é que retira, que afasta as nossas impurezas e nos conduz para um caminho correto. E por isso devemos confiar nele. Spurgeon também, ele falou assim, que esse refrigério da alma, que o nosso pastor ele nos dá, ela restaura em nós a pureza original que a gente tinha. Então, para os irmãos, que refrigério é esse? Que esse pastor traz para nós, ele nos traz a pureza original do nosso coração, que estava suja e escura pelo pecado. Então, porque assim, não haveria... E que valor haveria em o Senhor nos colocar em pastos verdejantes se a nossa alma estivesse escura? Que valor haveria, que bem haveria em estar diante de águas tranquilas que poderiam saciar nossa sede se o nosso espírito estivesse tribulado, abatido? Então, ele, além de refrigerar a nossa alma, ele restaura a vida. Ele restaura a nossa vida que às vezes até estaria quase morta. Outro ponto importante é que ele está sempre presente nas horas mais difíceis, né? O salmista mesmo, ele, a seguir no salmo, ele diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nada temeria. Essa ação, né, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana. Porque de tudo que a gente passa, a situação muitas vezes a mais difícil é quando a gente se depara diante da morte.
mas a palavra do Senhor nos fala, o salmista mesmo diz que Ele está conosco, até mesmo no vale da sombra da morte, para nos ajudar. E o salmista muitas vezes passou por esses momentos, né? É um momento de incompleta impotência humana, mas a melhor forma de superar esses fracassos ou enfrentar esse corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado. É o que eu falei aos irmãos no início da nossa lição. Precisamos ter a convicção do nosso pastor, quem é o nosso pastor, e precisamos ter a convicção de quem somos, se realmente temos agido como ovelhas do Senhor. E mais à frente, meus amados irmãos, no ponto 2 da nossa lição, agora nós vamos ver, nós vimos a ação do pastor, né? Que o nosso pastor, qual que é a ação dele? Ele nos dá o descanso para que possamos ter fé incondicional no Senhor, refrigera a nossa alma, ou seja, Ele cuida do nosso bem-estar espiritual, da nossa mente, da nossa alma. E o terceiro ponto, que Ele está sempre conosco, até nos momentos mais difíceis. Agora nós vamos ver adiante sobre as necessidades da ovelha, certo? Porque a ovelha, ela é um dos animais mais simples que tem, um dos animais que ele não tem muito como se defender, é um animalzinho muito dócil, né? Então, Davi ele tinha pleno conhecimento das necessidades da ovelha, pois exercia a função pastoral. Sabia que as ovelhas não têm garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores. Então, o Senhor, Ele também conhece as nossas necessidades. Sabe exatamente aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Então, para esse cuidado de necessidade de proteção, o Senhor, Davi, ele falou sobre o cajado e a vara, né? Que a vara o pastor utilizava para afugentar ou lutar contra os animais selvagens. Então a vara ela servia para isso, para afugentar, afastar aquilo que muitas vezes vinha como uma espécie de ameaça à ovelha, certo? Muitas vezes a gente utiliza isso mesmo, a palavra do Senhor, por isso que precisamos ter sempre ela conosco. Ela é uma vara que nos ajuda a nos defender, muitas vezes de coisas traiçoeiras, de coisas que querem nos atacar a fé do crente. Por isso a palavra ela é comparada como uma vara. E fala mais adiante fala também assim: Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o pastor poderia lhe proteger. A atualidade tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes. As mensagens têm deixado de falar de Cristo, do pecado e da sujeira do coração humano. No entanto, não somos autossuficientes e necessitamos da proteção do Senhor. Então, aqui mais adiante, nós vemos um comentário que diz: então, meus amados irmãos, como a gente estava falando, as necessidades da ovelha, que elas necessitam de proteção, né? E o Senhor tem exatamente as ferramentas necessárias para isso, né? O cajado, a vara e o cajado, que elas tinham como função proteger a ovelha de animais selvagens, né? No caso a vara, e o cajado de ajudar a puxar as ovelhas muitas vezes quando elas precisavam de uma direção, porque as ovelhas, como elas eram animais muito dóceis, elas não tinham uma visão muito boa para poder se direcionar, né? Então o pastor precisava sempre estar atento às suas ovelhas, porque elas não tinham uma visão de longo alcance, uma visão ampla para poder ver direitinho aquilo que precisava ser visto na direção certa. Outro ponto, que é o ponto 2, que é a necessidade de direção, né? O pastor, ele sempre ia à frente das ovelhas para conduzi-las. O pastor, ele não estava atrás, mas sempre à frente, utilizando, como eu falei, o cajado para conduzir as suas ovelhas no caminho, né? E esse cajado, ele simboliza a palavra também que vai orientando as suas ovelhas, que somos nós, a chegarmos ao caminho da vontade do Senhor. E esse caminho do Senhor, a vontade do Senhor, fala sobre direção. Precisamos colocar ao nosso caminho, as nossas escolhas aos pés da cruz, porque o Senhor é quem sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para as nossas vidas, para nos fazer vitoriosos e chegarmos à eternidade.
O terceiro ponto necessita de provisão. As ovelhas, por essa confiança que elas tinham em seu pastor, elas sabiam que no dia seguinte, ao acordar, eles teriam um alimento, aquilo que seria preciso para as suas vidas. Então, o pastor ele tinha ali total conhecimento da necessidade de provisão, de alimento das suas ovelhas. E este alimento é a palavra, né? Que de forma profunda, observando seu conteúdo, aplicamos ela na nossa conduta de vida. E fazendo isso, né, de acordo com a palavra do Senhor, esse convite para a refeição era um gesto de hospitalidade, mas também um símbolo de solidariedade, de aliança. E através dessa comunhão com o Senhor, o azeite que era derramado sobre a cabeça do salmista simboliza a bênção de Deus. Quando colocamos aos pés do Senhor os nossos desejos, o nosso caminho, as nossas escolhas, sobre nós é derramado esse azeite. E esse azeite, como eu falei, simboliza a bênção do Senhor sobre nós. O terceiro ponto, que é Cristo, o supremo bom pastor, nos fala que o Senhor ele fez 7 autodesignações sobre ele, né? Primeiro é que ele era o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. No Novo Testamento percebemos que Jesus é o bom pastor, o grande pastor e o sumo pastor. Esse pastor, o que ele faz? Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não é como um mercenário que abandona suas ovelhas diante do perigo, não. No perigo ele está conosco também, na alegria também está conosco. E se preciso, como nos ocorreu, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele protege as suas ovelhas. E a primeira vez que ocorreu isso foi quando o rei Herodes perseguiu, né, as crianças para tentar matá-las. E por último, quando Jesus ele esteve ali na cruz do Calvário, né, tomou diante de Deus todos os nossos pecados. E nos desgarrados do Pai como estávamos, Cristo tomou sobre si o castigo que nos traz hoje a paz. O terceiro ponto, 2, fala sobre o relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. Primeiro, ele nos chama pelo nome e demonstra que Cristo conhece a identidade e a individualidade de cada um de nós. O terceiro ponto, as ovelhas, outras ovelhas para o aprisco. Entendemos então que Cristo ele nos conhece, ele sabe as nossas necessidades, conhece cada uma das nossas individualidades. E o terceiro ponto é que nesse ministério, né, nesse novo ministério que Jesus enviou seus discípulos, as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele também chamou outras ovelhas para o seu aprisco. Essas outras ovelhas são os gentios, que no caso, Pedro, ele pregou para os judeus, né, para aqueles que precisavam ouvir a palavra. E Paulo, ele teve um grande ministério missionário nos gentios, foi até os confins do Império Romano e, consequentemente, chegou até nós, né? Pedro pregou para os israelitas, né, o povo de Israel, e Paulo pregou para os gentios, levou a mensagem para os gentios. Então, o que entendemos com isso tudo é que Cristo, o Supremo Bom Pastor, dá a vida pelas ovelhas, conhece suas ovelhas e traz outras ovelhas para o seu aprisco, que somos nós. Então, meus amados irmãos, diante dessa lição que temos estudado hoje, em um tempo mais curto, mas que a gente possa ter a convicção, o ponto mais importante, ter a convicção do nosso pastor, a convicção que somos ovelhas, precisamos estar atentos à sua voz, precisamos estar sempre com a palavra do Senhor, porque ela é a vara e o cajado que nos consolam, que nos leva à direção certa, e quando colocamos a nossa vida, o nosso caminho diante desse Senhor, Ele derrama sobre nós o óleo da unção, que significa a bênção do Senhor sobre nossa vida. E precisamos ter esse relacionamento com Ele, com o Pai, porque na verdade sem isso a gente não consegue chegar à eternidade. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie cada dia mais e mais, para que possamos ter um relacionamento ainda mais íntimo com o nosso pastor e assim sendo abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço.
a todos. Amém.